Sou Paulo Nogueira Batista e eu queria conversar hoje com vocês um pouco sobre a situação do Brasil, que é uma situação dramática, como nós sabemos. Nós estamos enfrentando, volto a dizer, a maior crise, ou uma das maiores crises da nossa história, com o pior presidente da nossa história. Temos, ao mesmo tempo, uma crise de saúde pública, que vem sendo muito mal administrada pelo governo federal, uma crise econômica, possivelmente sem precedentes, e uma crise política, provocada em larga medida pela capacidade destrutiva que tem o governo Bolsonaro de lidar com a situação, de lidar com os outros poderes, de lidar com as dificuldades que o país enfrenta. No campo da saúde pública, o Brasil se aproxima de uma condição em que ele poderá ser considerado o epicentro mundial da pandemia. Do ponto de vista econômico, nós teremos esse ano uma recessão que se estima trará uma queda da ordem de 6% do PIB, talvez mais, há previsões até piores, o desemprego vai disparar. Cresce, portanto, a percepção de que nós estamos desgovernados. Essa percepção cresce não só no Brasil, mas também no exterior. No exterior há um verdadeiro espanto diante do posicionamento do governo brasileiro, do presidente brasileiro, diante da crise, diante da pandemia. Ele é tratado nos órgãos internacionais, os principais órgãos de notícias internacionais, como o irresponsável que é. Então, cada vez mais fica claro que Bolsonaro não tem condições de ser presidente e precisa ser afastado. É um despreparado, um irresponsável, com traços de total incapacidade. Ele diz que testou negativo para a Covid-19. Talvez sim, talvez não, mas certamente testou negativo para presidente da República, né? E a opinião pública começa a registrar isso mais claramente. As pesquisas de opinião pública, a última, que foi a da XP, da semana passada, mostrou que 50% dos entrevistados consideravam a atuação do presidente ruim ou péssima, e 25% ótimo ou bom. Para ter uma dimensão do que isso significa, quando o governo começou, ele tinha 20% de ruim e péssimo no início do ano passado e 40% de ótimo e bom. Caiu para 25% de ótimo e bom e subiu para 50% de ruim e péssimo. Essa pesquisa, registre-se, foi feita antes do vídeo divulgado na semana passada, vídeo que mostra as vísceras, as entranhas de um governo que é um governo podre, um governo composto de pessoas completamente irresponsáveis, que dizem o que lhes passa pela cabeça, e o que lhes passa pela cabeça, infelizmente, é absurdo, não só da cabeça do presidente, mas vários dos seus ministros. O que nós vimos naquela reunião é um governo acuado, um presidente acuado, ministros que não sabem o que fazer, né, que não têm noção. Isso não exclui, diga-se, o ministro da Economia, que falou barbaridades naquela reunião, mostrando mais uma vez, Paulo Guedes, o seu despreparo para exercer o cargo. Então, este governo, que já antes da pandemia mostrava-se destrutivo, incapaz de lidar com os problemas nacionais, incapaz de colocar o Brasil no mundo, agora se mostra na pandemia de forma alarmante como algo perigosíssimo para o Brasil. Se nós não conseguirmos nos organizar de maneira a afastar esse presidente o quanto antes, o destino brasileiro ficará com um grande ponto de interrogação. A destruição que se opera a cada semana que passa é impressionante e não há caminho possível com este governo. Teremos uma recessão de rachar quarteirão, uma crise de saúde pública e a constante repetição de crises políticas. Por isso é fundamental, no meu entender, encontrar um meio de tirar esse presidente impossível da presidência da República. Isso acontecerá na medida em que, espero que isso aconteça, a opinião pública cada vez mais registre a sua rejeição crescente deste governo desastroso.